Seja bem-vindo a esse curso sobre a verdade. E hoje, a verdade sobre o milênio. Prepare o seu coração. Já estou com a minha Bíblia aberta, você também já está. Vamos ler Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3. Olha que texto básico, esclarecedor. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Esse texto deixa bem claro que haverá um período que a Bíblia chama de 1000 anos. Algumas perguntas são necessárias. Por exemplo, o milênio, os 1000 anos, vão ocorrer antes da volta de Cristo ou depois da volta de Jesus? Então aí está uma questão polêmica. Mas a verdade sobre o milênio é a seguinte: esse período começa a ser contado a partir da volta de Jesus. Então, no dia da volta de Cristo, aí começa o milênio. E quando terminar o milênio, vai descer do céu uma cidade, a Nova Jerusalém, uma cidade santa, feita de ouro puro. Então, o milênio está entre dois grandes acontecimentos: a volta de Cristo e a descida da cidade santa. Ficou claro isso para você? Ok. Agora que você entendeu já essa base, é importante saber um outro detalhe. E esse outro detalhe é o que eu vou ler para você no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29. Pega aí a sua Bíblia, marca esse texto, marca. Você vai precisar dele depois para explicar para mais alguém. Repito, João 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Perceba agora que esse texto está mencionando duas grandes ressurreições. E aqui tem uma conexão direta desse assunto, desse texto, com aquele de Apocalipse capítulo 20. Ou seja, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, quando Jesus voltar, detalhe número 1, acontecerá o início do milênio. Paralelamente a isto, exatamente no mesmo dia, exatamente na mesma hora, haverá uma grande ressurreição. E essa ressurreição será a ressurreição dos justos, isto é, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Todas essas pessoas fiéis que já morreram, elas ressuscitarão no dia da volta de Cristo, dando assim início ao milênio. Agora veja, depois do milênio, haverá uma segunda ressurreição, uma grande ressurreição. E essa segunda ressurreição será dos ímpios. Quando eu falo ímpios, eu estou me referindo a pessoas que não aceitaram Jesus, que não andaram com Jesus, que não amam a Jesus. Essas pessoas que já morreram ou que ainda irão morrer, elas ressuscitarão depois do milênio. Então aqui tem dois detalhes no início e dois detalhes no final do milênio. Repito, no início do milênio, a Bíblia menciona que os justos ressuscitarão e que Jesus voltará, ou Jesus voltará e haverá a ressurreição dos justos. Depois do milênio, vai descer do céu a cidade santa e haverá a ressurreição dos ímpios. Tudo bem até aqui? Bom, mas eu preciso mostrar esses textos para você, não é? É justamente isso que eu vou fazer agora. Vamos abrir a Bíblia Sagrada para que essa informação, essa explicação que eu acabei de dar, possa ficar mais clara para você. Abra comigo a Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebeu? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nesse caso, ficou claro que quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, os que morreram firmes na fé sairão incorruptíveis, perfeitos, para receber a vida eterna. Agora veja, passados os 1000 anos, quando terminar esse período, olha só o que diz a Bíblia. Isso aqui é incrível e esclarecedor. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Olha só aqui o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ouviu isso? Então, somente depois que terminar o milênio, é que os restantes dos mortos, isto é, os ímpios, ressuscitarão. Só que os ímpios ressuscitarão depois do milênio, não para a salvação, não para a vida eterna, não para uma segunda chance. Eles ressuscitarão para a condenação eterna. Entendeu? E o versículo 6, Apocalipse 20, verso 6, fala assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora vem aqui comigo, que eu quero te mostrar um detalhe, um gráfico bastante interessante. Esse gráfico, nos ajuda a entender os detalhes. Veja só, para você entender definitivamente, vamos por partes. Fazendo um gráfico. No início do gráfico, você tem a volta de Jesus. E tem também a ressurreição dos justos. Certo? Nesse mesmo dia, Satanás será preso. Jesus volta, ressuscita os justos, leva os justos para o céu, Satanás será preso e, de acordo com a Bíblia, a terra ficará vazia e escura durante os 1000 anos. Tudo isso que eu falei está em Apocalipse 20, de 1 a 3, e Jeremias 4, de 23 a 27. E também 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Está bem? Aí, durante o milênio, durante todo esse período que você vê do gráfico, Satanás ficará aqui na terra preso com os seus anjos maus, vagueando solitário, sem ter ninguém para tentar, porque os justos estarão no céu durante o milênio e os ímpios estarão mortos no pó da terra. Assim vai passar 1000 anos. No final do milênio, vai descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21, versículo de 1 em diante. Mas também depois do milênio, quando descer a cidade santa, os ímpios ressuscitarão, ok? E a partir daí, então, virá a sentença final, as últimas palavras do juízo executivo, tanto para os justos quanto para os ímpios. Só que é importante você entender que durante o milênio não haverá uma segunda chance. Escuta isso, hein? Tem gente que acha que durante o milênio haverá uma segunda chance. Não haverá, não haverá. E um detalhe mais,
depois do milênio também não haverá uma segunda chance. As chances de salvação que nós temos, elas são agora. Quando Jesus voltar, termina. Quando Jesus voltar, ou a pessoa estará salva ou estará perdida. Entendeu? Nós temos que entender uma coisa importante. Quando terminar o milênio, a Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 3, que Satanás será solto por um pouco de tempo. Sabe por quê? Eu explico por quê. Porque depois do milênio, os ímpios vão ressuscitar e Satanás verá diante dele todas as pessoas que fizeram mal, que foram instrumentos nas mãos do inimigo. Então Satanás se sentirá solto por um tempo. Mas, logo após, haverá a sentença final. E a sentença final está aqui em Mateus capítulo 25, versículo 34 e versículo 41. Olha o 34, depois do milênio. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o verso 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você percebeu isso? Então, depois do milênio, Jesus vai ter diante de si toda a humanidade, todas as pessoas. Os justos estarão dentro da cidade santa e os ímpios estarão fora. Acho que você entendeu, não é? Então veja, durante o milênio, o povo de Deus vai estar no céu. Depois do milênio, vai descer a cidade santa e também os salvos descerão e Jesus também descerá depois do milênio. Aí os ímpios ressuscitam e Jesus agora vai dar a sentença final para os dois grupos. Para o grupo da direita, Jesus vai abrir os braços e vai dar um sorriso maravilhoso e dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso me empolga, isso mexe comigo. E com você, não mexe com você também? Com certeza mexe, não é? Bom, vamos falar mais sobre isso, mas eu vou sentar aqui na minha cadeira e eu quero convidar você também a sentar aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua casa, para entender um pouco mais sobre esse último detalhe depois do milênio. Então você entendeu, né? Jesus vai abrir os braços, vai dar um sorriso maravilhoso e vai dizer para os justos: vinde, benditos de meu Pai, receba por herança a vida eterna. Ô, bênção, maravilha, eu quero estar lá. E você quer estar lá também? Então prepare-se hoje, tome sua decisão agora. Mas em seguida, Jesus vai se virar para os da esquerda, para os ímpios, e com muita tristeza, e com lágrimas, Jesus vai dizer a eles: meus filhos, eu fiz tudo por vocês, eu criei vocês, eu morri por vocês, eu intercedi por vocês, eu toquei o coração de vocês, eu dei chance para vocês, e vocês não quiseram, não aceitaram, então agora não tem mais nada a fazer, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E os ímpios, juntamente com Satanás, serão queimados com fogo e enxofre, e serão eliminados, como se elimina uma palha, eles serão queimados e reduzidos a pó. E esse mesmo fogo que vai queimar os ímpios e o próprio Satanás, ele vai purificar a terra. Deus vai fazer essa terra ser purificada. E Deus vai fazer então uma nova terra e um novo céu depois do milênio. A Bíblia é tão clara nesse assunto que aqui no livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 1, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Deus vai arrancar o mal pela raiz. Deus vai eliminar o mal. Satanás será queimado, os ímpios serão queimados e Deus vai fazer tudo novo. E vai dar para você e para mim um novo céu e uma nova terra. Amém? Esse é o final do milênio. Agora escute uma coisa. Você está preparado? Você está decidido? Você quer entregar a vida a Jesus? Porque veja bem, durante o milênio, ou você vai estar no céu, salvo, ou vai estar morto no pó da terra. E se você estiver morto no pó da terra durante o milênio, significa que estará perdido e que está perdido. Então hoje você tem que tomar uma decisão. Uma decisão de entregar sua vida para Jesus, de nascer de novo. Porque Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Mas para que um novo céu e uma nova terra se você ainda é uma velha criatura? Ou seja, uma pessoa que tem a natureza velha no sentido pecaminoso. É preciso entender que haverá um novo céu e uma nova terra, mas é preciso saber também que nós precisamos ser novas criaturas, novas pessoas. Temos que nascer de novo. Você precisa ser batizado, precisa sepultar os seus pecados, precisa ressuscitar para uma vida nova. Você que está fazendo esse curso bíblico com a gente, você já entendeu o chamado de Deus, não entendeu? Então, o que você está esperando? Diz para mim. O que está faltando para você? Está preocupado com o marido? Está preocupada com seu marido? Está preocupado com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com o pastor da sua igreja, com o padre da sua paróquia? Está preocupado com o quê, meu amigo? Com o trabalho, com o dinheiro, com a casa, com seus estudos? Com o que você está preocupado? Eu pergunto, tem alguma coisa nessa terra mais importante do que a salvação? Tem alguma coisa mais importante do que a vida eterna? Não tem. Não tem. Então eu quero convidar você a entregar a vida a Jesus. Quero convidar você a nascer de novo. Quero convidar você a ser batizado, batizada. Amém? Você aceita começar uma vida nova? Você aceita ser batizado? Você aceita sepultar os pecados e ressuscitar para Cristo? Você aceita estar preparado para passar o milênio no céu e depois a vida eterna no novo céu e na nova terra? Ou você quer ser queimado juntamente com Satanás? Ninguém quer morrer com o diabo para sempre. Nós queremos Jesus, sim ou não? Nós queremos a vida eterna com Jesus, é ou não é verdade? Nós queremos nascer de novo. Diz para mim, você quer ou não quer? Diz para mim, vai, fala, balança a cabeça, diz assim, balança a cabeça, levanta, fica em pé, fala, pastor Luiz, é hoje, é comigo, está falando comigo? Sim, eu estou falando com você. Você que já conhece a Bíblia, você que sabe o que deve fazer e por que não faz? Talvez o inimigo esteja aí segurando você, hein? Talvez o inimigo esteja aí amarrando você. Sabe por quê? Porque o inimigo quer levar você para o fogo e enxofre naquele dia. Mas eu digo a você agora, em nome de Jesus, que Satanás está derrotado, derrotado em nome de Cristo. E você está livre, livre pela palavra, livre para servir, livre para amar, livre para ser batizado, livre para começar uma vida nova. Amém? Vai, diz amém. Diz amém, meu amigo. É com você que eu estou falando. É com você. Amém? Aceita? Aceita ou não aceita? Você já aceitou. Parabéns. Deus seja louvado. Então agora eu vou orar por você e depois da oração, procure o pastor da igreja, procure a igreja adventista, peça o batismo e você será batizado e vai começar uma vida nova. Vamos orar. Querido Pai Celestial,
Obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado pelas decisões que foram tomadas. Obrigado, Senhor. Nas tuas mãos eu entrego cada uma dessas pessoas. E que naquele dia estejamos do teu lado direito para receber as boas-vindas ao reino eterno. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém.